O faraó era o coração do Egito antigo. Mais que um rei, era um deus na terra. Era o sumo sacerdote de cada templo, o comandante dos exércitos. Sua tarefa principal, manter Ma'at, ordem, verdade e justiça. Com Ma'at, o Egito prosperava. O faraó usava a coroa dupla, o Pishent, símbolo do Alto e Baixo Egito unidos. A gente vê essa união bem cedo, na paleta de Narmer, por exemplo. O faraó, com sua saia curta, o Shendit e o adereço de cabeça Nemes, era o elo vital, conectava o povo aos deuses. O Egito teve faraós incríveis. Hatshepsut foi uma das mais marcantes. Uma mulher governando como rei. Algo bem raro. Usava a saia de faraó e a barba postiça. Seu templo em Deir el-Bahri é dos mais belos do Egito, narrando seu nascimento divino e grandes feitos. Enviou expedições a Punt, trazendo incenso, ébano, animais exóticos. Seu reinado foi de paz e grandes construções. Uma líder forte provou que uma mulher podia levar o Egito à glória. Sua história é de coragem e ambição. Outro faraó transformador foi Akhenaton, um revolucionário. Abandonou os deuses tradicionais por um só. Aton, o disco solar. Mudou a capital de Tebas para Akhetaton, hoje Amarna. A arte de seu reinado é diferente, mais realista, com cenas íntimas da família real. Sua esposa, a rainha Nefertiti, do famoso busto com coroa azul, apoiou as mudanças. A nova religião não durou muito após sua morte. Os sacerdotes antigos eram fortes demais, mas a visão de Akhenaton foi única na história egípcia. E claro, Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande. Reinou mais de 60 anos, um superconstrutor templos e estátuas por todo o Egito. Os de Abu Simbel são magníficos, com suas estátuas colossais de Ramsés sentado. Grande guerreiro também, lutou contra os hititas na Batalha de Kadesh e depois fez com eles o primeiro tratado de paz da história. Teve muitas esposas, mais de 100 filhos. Ramsés queria seu nome lembrado para sempre. E de fato, seu legado é imenso. Ele foi mesmo Ramsés, o Grande, um faraó que marcou uma era de poder e obras gigantescas. O rio Nilo, galera, era tudo para o Egito antigo. Sério mesmo, era a fonte de toda a vida por lá. Todo ano, o rio transbordava. Essa cheia, chamada Akhet, trazia um lodo preto e super fértil. Esse solo fértil deixava a terra perfeita para a agricultura. Sem o Nilo, o Egito seria só deserto. Imagina um lugar mais seco que o Nordeste na época da seca braba. Só que de areia. O rio também fornecia peixe para comer. Era a principal avenida aquática para viagens e comércio. Barcos navegavam para cima e para baixo, levando mercadorias e pessoas. Os egípcios até adoravam o Nilo como se fosse um deus, o Hapi. Faziam festivais para homenageá-lo. O ritmo do Nilo ditava o ritmo da vida deles, como se fosse o maestro de uma grande orquestra. Ele era o provedor de tudo que era bom, a verdadeira coluna vertebral da civilização deles. A sociedade egípcia era organizada como uma pirâmide, bem organizadinha. No topo de tudo estava o faraó, o rei-deus. Abaixo dele, vinham os nobres e os manda-chuvas do governo, como o vizir, que era tipo o braço direito do faraó, quase um primeiro-ministro da época. Os sacerdotes eram muito importantes. Eles cuidavam dos templos e faziam os rituais para os deuses. Os escribas também eram muito valorizados, uma galera cult. Eles sabiam ler e escrever os hieróglifos, a escrita sagrada. Mantinham os registros e escreviam documentos importantes. Os soldados defendiam as fronteiras do Egito. Depois vinham os artesãos habilidosos, como artistas e construtores. E lá, na base da pirâmide, ralando muito, estavam os agricultores e trabalhadores. Eles faziam o trabalho pesado nos campos. Cada um tinha seu lugar. Todo mundo contribuía para Ma'at. A rotina da maioria dos egípcios era bem tranquila, sabe? Eles moravam em casas feitas de tijolos de barro.
Esses tijolos mantinham as casas fresquinhas no calorão, uma beleza. Usavam roupas simples feitas de linho. Os homens geralmente usavam uma espécie de saiote, e as mulheres, vestidos compridos e retos, às vezes com alcinhas. A alimentação deles era basicamente pão, cerveja, sim, cerveja, cebola, alho e peixe. Carne era coisa rara, tipo aquele churrascão de domingo que a gente espera a semana toda. A família era muito importante. As crianças brincavam com brinquedos como animais de madeira e bolas. Música e dança eram comuns em festivais e festas. A gente vê essas cenas super alegres pintadas nas paredes das tumbas. Os egípcios amavam a vida e queriam mais curtir cada segundo. A vida após a morte era papo sério para as crenças egípcias. Eles acreditavam firme que a morte não era o ponto final, era uma jornada para um outro mundo. Para fazer essa jornada, o corpo precisava ser preservado. É por isso que eles praticavam a mumificação. O corpo mumificado ia para uma tumba, recheada com tudo que a pessoa ia precisar do outro lado. Isso incluía comida, bebida, móveis e ferramentas. O livro dos mortos tinha um monte de encantamentos para dar aquela força para o falecido se dar bem no mundo dos mortos. O teste mais importante era a pesagem do coração. O coração era pesado numa balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve como uma pluma, a pessoa ia para o paraíso, o tal do campo de juncos. Os antigos egípcios adoravam muitos deuses e deusas. Eram centenas deles. Tipo, uma galera. Cada divindade tinha poder sobre diferentes partes da vida ou da natureza. Ra era o grande deus do sol, um dos mais importantes. O chefão, saca? Ele navegava pelo céu em seu barco solar todos os dias. Osíris era o deus do submundo e da ressurreição. Sua esposa Ísis era uma deusa poderosa da magia, da cura e da maternidade. Uma mãezona. O filho deles, Horus, o deus com cabeça de falcão, representava a realeza e o céu. Anubis, com cabeça de chacal, era o deus da mumificação e dos cemitérios. Tote, muitas vezes mostrado com a cabeça de um ibis, era o deus da sabedoria, da escrita e do conhecimento. O nerd da turma, mas no bom sentido. Esses deuses faziam parte do dia a dia de todo mundo. Os templos eram as casas dos deuses na terra. Tipo a mansão deles, sabe? Esses não eram lugares para as pessoas comuns rezarem ou fazerem seus cultos. Eram espaços sagrados onde os sacerdotes realizavam rituais diários. Os templos eram grandiosos e impressionantes. Pensem nos templos de Karnak ou Luxor, em Tebas. Coisa de cinema. Eram cheios de colunas altíssimas e estátuas enormes. Os sacerdotes ofereciam comida, bebida, incenso e orações às estátuas dos deuses. Isso era para garantir que os deuses ficassem felizes e continuassem a proteger o Egito. Tipo, agradar o chefe para garantir o emprego, né? Grandes festivais eram realizados para homenagear os deuses. Quase um carnaval, só que para eles. Durante esses festivais, as estátuas dos deuses às vezes eram carregadas para fora do templo em procissões para todo mundo ver. Tipo Andor de Santo, Gap 2. O próprio faraó era o sacerdote principal, o manda-chuva da religião. Os animais eram muito importantes na religião egípcia. Tipo, super, muitos deuses eram representados com cabeças de animais ou em forma de animal. Os gatos eram sagrados para a deusa Bastet, que representava proteção e maternidade. Por isso que a gente ama tanto um gatinho, será? As pessoas tinham gatos como animais de estimação e os mumificavam quando morriam. O touro Apis era adorado como símbolo de força e fertilidade. O fortão da parada. Quando um touro Apis morria, ele era mumificado e enterrado com grande cerimônia no Serapeum, em Saqqara. Os crocodilos estavam ligados ao deus Sobek. As ibis eram sagradas para Tote. Milhões de animais mumificados foram encontrados. É bicho que não acaba mais.
Isso mostra o quão profundamente os egípcios conectavam seus deuses com o mundo natural ao seu redor. Além dos grandes templos do estado, o povão egípcio tinha suas próprias maneiras de se conectar com o divino, cada um no seu quadrado, né? Eles usavam magia, ou Heka, em suas vidas diárias. Heka era um poder que podia ser usado para o bem, tipo uma força do bem. As pessoas usavam amuletos para proteção, saúde ou boa sorte, tipo uma figa ou um patuá. Amuletos populares incluíam o Ankh, simbolizando a vida, e o olho de Horus, o Udjat, para proteção. Aquele olhinho famoso, sabe? Eles recitavam feitiços para cura ou para garantir uma boa colheita. Uma reza forte. Eles também visitavam santuários locais ou consultavam oráculos para pedir ajuda ou conselho aos deuses. Tipo ir na benzedeira ou jogar um tarô. A religião não era só sobre grandes cerimônias. Estava costurada no tecido da existência cotidiana, ajudando as pessoas a enfrentar os desafios da vida. Fazia parte do rolê,